Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu queria partilhar sobre o trecho do Evangelho de São Lucas, né? No capítulo 23, aquele trecho da crucifixão de Jesus, do bom e do mau ladrão. Bom, é um trecho riquíssimo. Está lá no versículo 39 do capítulo 23 de São Lucas. Um dos malfeitores, ali crucificado, blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofre o mesmo suplício? Para nós é justo. Recebemos o que merecemos os nossos crimes. Mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bom, eu gosto muito desse texto porque ele revela um abismo, né? Jesus foi crucificado entre dois ladrões. A Bíblia diz que eles eram ladrões, malfeitores, homens que faziam mal feitos. E Jesus era o abismo entre eles, né? Existente entre eles, entre o comportamento de um e o comportamento do outro. Bom, vamos dividir, né? Vamos falar primeiro do mau ladrão, que a tradição católica chama de Gesmas. O bom ladrão é o Dimas. Bom, o Gesmas é um cara que tá lascado ali na cruz, né? É um cara que foi preso, que tá pra morrer, e ele ainda consegue se lascar mais ainda no final da vida dele, né? Se complica mais ainda, né? Porque tá ali, já tá morrendo, e o cara ainda vai lá provocar Jesus. Gente, imagina, o cara tá morrendo, tá na cruz, tá morrendo, vai morrer, e o cara ainda vai se unir à voz daqueles que estão lá provocando Jesus para fazer o mesmo. Gente, quando eu olho para esse momento, quando eu olho para a reação de Dimas, de Gesmas, perdão, sabe, ele é um alerta pra gente. Por quê? Nós cristãos, há 2000 anos, nós olhamos para a crucificação de Jesus e a gente fica assim espantado, né, com as reações de Jesus, assim, com aquilo, tudo que Jesus passou, entendeu? Principalmente com as já pararam para pensar que nas frases de Jesus na cruz, das 7 frases que os evangelistas registraram, 3 delas ele não está preocupado com ele. É claro, né? Até ali ele já só havia ele não havia registrado todas elas, né? Mas 2, né? Perdoe, pai, porque eles não sabem o que fazem. Filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. E a terceira, que Jesus não está preocupado, é que ele dirige ao bom ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, ali nós estamos vendo Jesus, toda a reação de Jesus é uma reação assim, impressionante, que a gente há 2000 anos, a gente fica impressionado quando vê o comportamento de Jesus mediante todo o processo, sabe? É de um impressionar muito grande. E o Gesmas está ali diante de Jesus, diante de toda a misericórdia de Jesus, sabe? Um Deus agonizante, Jesus agonizando, entendeu? Jesus se sacrificando pelo povo, pelos nossos pecados, e Gesmas consegue piorar a situação dele. Gente, como é possível que alguém se perca diante de Cristo crucificado, diante de Deus,
ele está diante de Deus, diante de Jesus, agonizando de amor, se sacrificando, dando a sua vida, diante do olhar de Maria, diante de todo o exemplo amoroso de Maria, entendeu? De Maria acompanhando seu filho, entregando seu filho em sacrifício, entendeu? E aquele homem consegue se perder diante disso. Todo, assim, ele tem diante dele todo toda a situação, toda a condição favorável para se salvar, e ele se perde, ele se lasca mais ainda. É impressionante, sabe? Mas ele serve de alerta pra gente, sabe? Porque vale lembrar, Judas caminhou com Jesus a vida inteira, né? Foi testemunho dos seus milagres, entendeu? Testemunhou muita coisa, ouviu Jesus, ouviu toda a pregação de Jesus, e Judas morreu no desespero, não morreu? Morreu desesperado, sabe? Pedro também foi outro exemplo, e Pedro traiu, Pedro negou. Aquele homem diante de Jesus, sob o olhar de Maria, aquele Gesma se perde, se lasca, se complica mais ainda numa situação que já era complicada. É um alerta pra gente. A gente pode caminhar a vida inteira e ainda morrer na impenitência, entendeu? Porque a gente pode, principalmente nós que conhecemos Jesus a vida inteira, a gente pode se perder. Então, a situação de Gesmas ali na cruz é um alerta pra gente. Mesmo que a situação esteja toda favorável, mesmo que o horizonte esteja todo favorável para nossa salvação, a gente pode se perder. Então a gente precisa velar pela nossa salvação. Nós precisamos ter zelo, ter compromisso para nossa salvação. A gente precisa velar pela nossa situação. Vale um alerta, né? Quem de nós tinha toda a chance de confessar e não procurou confissão? Hoje tá difícil, não tá? Tá difícil achar, né? Se alguém quiser, se alguém tiver em dificuldade de confessar, deixar um parêntese aqui no vídeo, entre em contato que eu dou uns canal, dou umas dicas onde pode encontrar, assim, dá pra achar confissão, tá? Mas a gente sempre teve a facilidade, toda a facilidade, todo o ambiente favorável, e a gente não aproveitou. Então o mau ladrão serve de alerta pra gente, que a gente, mesmo a situação sendo favorável, a gente pode se perder, a gente pode perder a alma, pode perder a salvação. Bom, mas chega de falar do mau ladrão, vamos falar do bom. Gente, já repararam que durante todo o processo, Dimas é o bom ladrão, é o único que defende Jesus? Já repararam isso? Gente, e é impressionante. Se por um lado o Gesmas tinha todo o contexto, para analisar, o que Dimas olhava? O que Dimas via ali? Dimas via um crucificado como ele, todo chagado, todo ferido, todo machucado, morrendo, agonizando. E o que Gesmas enxergou? O que Dimas enxergou? Gente, em toda a história da Bíblia a gente vai ver pessoas, assim, por exemplo, os pastores adoraram Jesus, entendeu? Mas eles foram instruídos pelos anjos que apareceram, que disseram, que anunciaram, sabe? Os magos vieram do Oriente, adoraram Jesus, mas tinha uma estrela para guiar. O próprio Pedro, né, manifestou lá a sua manifestação de fé: tu és o Filho do Deus vivo.
Mas Pedro viu a glória de Jesus, né? A prefiguração da glória de Jesus no Tabor, viu os milagres. Os discípulos também, né? Todos eles enxergaram Jesus, que Jesus era o Messias, os 12, mas eles viram muita coisa, né? Aquele homem não. Aquele homem olhava e ele via um homem ferido, um homem machucado, um homem humilhado, entendeu? Assim, e o que aquele homem enxergou? O que aquele homem enxergou está primeiro na sua defesa. O interessante aquele homem ele vai passar pela perfeita contrição, né? Que é aquilo que a igreja chama da perfeita contrição. Primeiro, ele se confessa pecador, né? Já reparou que ele faz uma confissão ao sacerdote? Ele olha e fala: bom, nós merecemos o que nós estamos passando. Eu mereço, para mim é justo, porque eu errei, né? Eu pequei, eu errei, os meus crimes me trouxeram até aqui. Eu errei. Então o que eu estou passando é justo. Mas ele não, ele é inocente. Ele volta, como eu disse, ele defende Jesus, ele é o primeiro que defende Jesus. Olha que interessante. Em todo o processo, ele é o único a defender Jesus. E assim, diante de todo aquele povo ali, as autoridades dos judeus, entendeu? E então, primeiro, ele arrepende. Segundo, ele alcança o temor de Deus. O que é o temor de Deus? A gente confunde muito temor de Deus com ter medo. Na verdade, o temor de Deus não é ter medo de Deus. É eu amar a Deus a ponto de ter medo de machucá-lo. E ele alcança ali o temor de Deus. Por quê? Quando ele defende Jesus de Gesma. Nem tu que passas pelo mesmo, nem assim você teme a Deus? Para nós é justo. Por que você está falando isso? Por que você está humilhando esse homem? Entendeu? Olha, o ato de defender Jesus, de exortar o seu companheiro para o temor, ou seja, nem assim você teme a Deus, nem assim, ou seja, você está machucando Deus, você está ferindo Deus, entendeu? Não é justo o que você está fazendo. Você está todo errado, você está todo lascado aí e não aprendeu nada, não enxergou nada. Entendeu? E ele vira para Jesus e ele vai dizer para Jesus algo assim que revela tudo que ele enxergou ali. Ele vai dizer, que nessa tradução que ele não gosta muito da tradução da Ave Maria, mas é uma Bíblia que eu gosto de usar, é uma Bíblia que eu acho as coisas. Mas nas outras traduções, Jesus, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Primeiramente, Senhor. Quem é o Senhor na Bíblia? É o Kyrios. É Deus. Olha o que aquele homem enxergou. Aquele homem olhou para Jesus chagado, ferido, humilhado, e ele enxerga que aquele homem é Deus. Enxerga em Jesus o Cristo. E ele vai além. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, ele não enxerga apenas, ele enxerga primeiro que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. Segundo, ele enxerga que Jesus é Rei. E além do mais, não é um mero rei. Ele é o Rei dos reis. Por quê? Porque ele vai morrer e vai entrar no teu reino, no reino dele. Olha que lindo. Gente, o que aquele homem enxergou? Olhando para o Cristo chagado, aquele homem olha e enxerga um rei. Não só um rei, um Deus. Não só Deus. E aquele homem enxerga que Jesus é o Messias.
Por quê? O que os judeus esperavam? O Messias que viesse trazer o reino. Vale lembrar quando Jesus pergunta lá, quando os judeus perguntam como que o reino viria? Então lembra, e Jesus vai dizer, não, o reino não vai vir da forma que vocês estão esperando, não vai aparecer, não é visível. O reino, ele está dentro de vós. O reino de Deus é dentro, é interior. Então, Jesus está dizendo, e aquele homem está dizendo que Jesus é o Messias, porque eles esperavam o reino de Deus. Os judeus esperavam pelo rei. O rei que seria o Messias, o enviado. E aquele homem está testemunhando diante dos judeus, diante dos romanos, dos soldados romanos, que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Rei. Que Jesus é Deus. Que belíssimo testemunho, né? Que belíssimo testemunho. Sabe? O testemunho daquele homem, do bom ladrão, ele deveria encher a gente de vergonha, né? Por quê? Porque nós conhecemos Deus, conhecemos Jesus, sabemos de tudo que Jesus fez, sabemos de tudo que Jesus faz, e ainda assim, muitas das vezes nós permanecemos na impenitência. Enquanto aquele homem enxergou Jesus, se arrependeu. Sabe, na Bíblia a gente vai ver, esse é o único caso de alguém que se converteu no último momento de vida. Nós temos belíssimos casos de conversão, mas igual esse é único. Sabe, aquele homem que defende Jesus. Sabe, aquele homem que acalma, de certa forma aquele homem aplaca o coração de Jesus, aquele coração doído, humilhado, quando ele defende Jesus. E Jesus vai fazer uma promessa, Jesus vai fazer a promessa para ele, uma promessa solene. Interessante que toda vez que Jesus queria dar caráter de solenidade, o que ele dizia? Em verdade vos digo. E Jesus vai fazer uma promessa solene. Em verdade vos digo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não promete para ontem. O interessante é que aquele homem não pede o paraíso. Já repararam? Ele pede que Jesus lembre dele quando entrar no reino. Que diferença, né? Já perceberam a diferença entre o pedido desse homem e o pedido da mãe dos discípulos, dos filhos de Zebedeu? Senhor, quando chegares o seu reino, fazei com que estes meus filhos sente um à sua direita e outro à sua esquerda. Aquele homem não pediu status nenhum no reino. Olha que abismo. Os filhos de Zebedeu que caminharam com Jesus, que escutaram Jesus, que escutaram todas as promessas, foi lá que esse marmanjão barbudo pedir para a mãe deles ir lá fazer um pedido para Jesus. E aquele homem só pede uma lembrança. Esquece de mim. E Jesus vai dar muito mais do que ele pede. Em verdade, Jesus promete, hoje, não é amanhã, é hoje, estarás comigo no paraíso. Que lindo. Interessante a gente perceber que como é a dinâmica da salvação, né? Qual que é o lugar mais seguro para a gente estar? Da certeza da salvação é o céu, não é? Contanto, Lúcifer caiu de lá. E os anjos caíram. Mas
aquele homem, diante da presença de Deus, diante da presença de Jesus, ele alcança o céu. Jesus promete que estará com ele. Ele não vai só estar no céu, ele vai estar comigo, vai entrar comigo. Que a gente possa ver nesse pequeno texto do Evangelho, nessa pequena passagem de Jesus, que, primeiro, a gente precisa ter zelo com a nossa salvação. Porque assim como o mau ladrão, a gente pode perdê-la. Aos 45 do segundo tempo, a gente pode se danar todo, né? A gente pode morrer na impenitência, né? Não foi por isso que aquele homem perdeu a salvação. Ele só piorou um pouquinho mais a situação dele. Mas a gente não pode, jamais deve desistir. Porque assim como a gente pode morrer na impenitência, a gente pode sim se salvar no final. Então, que a gente não desista daqueles que nos são caros, que nos são preciosos. Que a gente não jamais desista, porque o Cristo é aquele que não apaga a chama que ainda fomega. Enquanto há vida, há chance. E nessa perfeita contrição do bom ladrão, nós vimos um exemplo claríssimo disso. De como enquanto há vida, há esperança. Se a gente lembrar que tantas pessoas, né? Os discípulos fugiram, o Nicodemos que lhe escondia, e aquele homem foi o único que defendeu Jesus diante de todas as autoridades ali. Sem se preocupar que podiam atravessá-lo uma lança na hora e antecipar sua vida, sua morte, né? Abreviar sua morte. Ele faz aquela adoração, né? Reconhecendo Jesus o Mestre, e a ternura de Jesus o garante o céu. Então que nós possamos pedir a Deus que Ele possa vir ao encontro da nossa alma, do nosso coração, para que, a exemplo do bom ladrão, nós possamos reconhecer no Cristo crucificado toda a autoridade de Deus. Nós possamos olhar para o crucifixo e ver Cristo chagado e enxergar um rei que se sacrifica para que os seus súditos, os seus discípulos tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Deus abençoe a todos e obrigado mais uma vez.